Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa conversa de hoje é muito especial, pois comemora os 113 anos de vida do poeta Patativa do Assaré. Nossa conversa começa com um poema dele. Me taxar de comunista é um crime, é um pecado. É atravessar a pista cego, surdo e aleijado. Se com sentimento nobre, o que defender o pobre, grande comunista é, pertencente à mesma lista, o primeiro comunista foi Jesus de Nazaré. Do poeta e sobre o poeta Patativa do Assaré, há inúmeras obras. Em 2018, a editora Fonte Editorial, dentro da coleção Teologias e Literaturas, em seu número 7, publicou a minha dissertação do mestrado, em formato de livro, sobre o título A Opção pelos Pobres na Poesia de Patativa do Assaré. Convido você, então, para conhecer um pouco mais sobre a vida do poeta Patativa do Assaré, adquirindo este meu livrinho lá no www.fonteeditorial.com.br. A opção pelos pobres na poesia de Patativa do Assaré. Antônio Gonçalves da Silva veio ao mundo pelas mãos de uma parteira numa sexta-feira, dia 5 de março de 1909. Na Serra de Santana, 18 quilômetros de Assaré, 623 quilômetros de Fortaleza. Assaré, então, era uma vila pertencente à região do Cariri, uma pequena propriedade da prefeitura do local, ao sul do estado do Ceará. Etimologicamente, Assaré significa atalho. O saudoso querido Gilmar de Carvalho diz que a Serra de Santana foi muito mais um espaço afetivo do domínio da memória. Ela cristalizou não apenas o paraíso, mas uma concepção de terra partilhada, um ideal solidário de uma comunidade cristã que se aliava a um socialismo utópico na explicação do mundo. Este dado é importantíssimo para a compreensão do ser humano e do poeta Patativa do Assaré. Ficando órfão de pai, ele terá que trabalhar muito ao lado do irmão mais velho para sustentar as irmãs e os irmãos mais novos, e a mãe, inclusive, pois todos ficariam em extrema pobreza. Seu trabalho na lavoura é concomitante com a sua criação poética, pois à medida que ia trabalhando o solo, ia enraizando sua poesia, levando-o a permanecer na Serra de Santana, onde plantou sua roça e sua poesia. Sua poesia germinou da terra e se misturou com os grãos de milho e feijão. Naquele meio campesino, o poeta recebia inspiração para a sua poesia,
a tal ponto que sempre que perguntado sobre como nascia a sua poesia, ele respondia: para toda parte que eu olho, vejo um verso se bulir. Sua poesia é uma simbiose com a natureza e seus versos têm o cheiro da poeira do sertão. Foi José Carvalho de Brito que deu a Antônio Gonçalves da Silva o pseudônimo de Patativa, no ano de 1929. O poeta dizia que o apelido foi dado em um verso que José Carvalho de Brito havia feito, mas que ele só lembrava o final. E foi publicado, segundo Patativa, no Correio do Ceará, mesmo ele estando em Belém do Pará. De acordo com o poeta, a ave patativa, Sporophylla plumbia plumbia, é aquela ave que por cima é azul, de frente é branca e o bico bem pequeno e grosso. Quando ela canta numa árvore bem copada, a pessoa que escuta pensará que ali há vários passarinhos. De uma vez só, ela imita muitos pássaros pequenos. A tarefa primeira do teólogo é refletir sobre a fé. E refletindo, lança luz em imagens que deseja contemplar como um todo, querendo compreender mesmo. Portanto, minha irmã, meu irmão, teologia é a fé que se explica, a fé que busca razões, a fé que faz sentido, é a fé que mata a própria curiosidade. Teologia é a busca de nós mesmos, pois falar de Deus é falar de sua criatura. Do mesmo modo que, se falando de sua criatura, se descobre e se experimenta Deus. Ao contrário da teologia, que é uma ciência, a literatura é uma arte. A literatura tem sua capacidade peculiar de transmitir um conteúdo religioso próprio. E por isso, a poesia, de forma geral, a poesia de Patativa do Assaré, tem sido alvo de diversas investigações no campo da teologia. Tais investigações procuram absorver da poesia sua maneira peculiar de viver a própria vida. A inspiração para a Patativa do Assaré, nos vários poemas que criará durante sua vida, principalmente aqueles que falam do contato com a terra, da vida do povo, da luta por justiça, por verdade, por libertação, por paz, vieram das pregações de Jesus de Nazaré. Esta inspiração divina brotou de um encontro pessoal do poeta, agricultor do Assaré, com o artesão agricultor de Nazaré. No poema chamado O Vaqueiro, Patativa assim fala, assim canta. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu nosso Senhor. Eu nasci para ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro,
Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Eu não invejo riqueza, nem posição, nem grandeza, nem a vida de fineza do povo da capital, pra minha vida ser bela. Só basta não farta nela, bom cavalo, boa sela e gado pra eu campear. Bom cavalo, boa sela e gado pra eu campear. Somente uma coisa existe, que ainda que esteja triste, meu coração não resiste e pula de animação. É uma viola magoada, bem chorosa e apaixonada, acompanhando a toada do cantador do sertão, acompanhando a toada de um cantador do sertão. Patativa do Assaré rejeitava um pouco a exteriorização piedosa desse sentimento do sagrado. A marca profética de sua poesia é um serviço aos mais empobrecidos. Estas, a quem sempre devoltou palavras de imensa esperança. As parábolas de Jesus de Nazaré seduziram o poeta Patativa do Assaré. Não há outro lugar em que a pregação de Jesus seja tão perturbadora como nas parábolas. São perturbadoras, pois elas desafiam a nossa maneira habitual de ver o mundo, as pessoas, a natureza, questionando-nos, forçando-nos a repensar nossos valores. Do ponto de vista literário, parábolas são histórias que combinam narrativas com metáforas. Ao contrário das fábulas gregas, por exemplo, as parábolas de Jesus são matéria-prima de linguagem, baseadas na realidade cotidiana da natureza e nas atividades humanas. Patativa do Assaré, nos poemas em que denuncia as mazelas sofridas por sua gente, se torna o porta-voz do povo daquele lugar, do povo deste lugar, alcançando assim todos os setores da sociedade. Mergulhando na problemática social, exerce sua visão peculiar e histórica, conseguindo fazer uma análise de conjuntura, inspirando-se no passado, com os pés na realidade atual e com os olhos voltados para o futuro. Entende que a história é a mestra da vida. E ele se faz sujeito da história, ali onde vive o seu povo. Assim faziam os profetas. Frente aos desmandos, às manipulações dos poderosos, de uma religião sem vida, portanto sem justiça social, Patativa não se cala, e sua denúncia atingirá os mais diversos campos da vida do povo, tais como a economia, a exploração, a terra e o latifúndio, a corrupção política, os julgamentos, a violência e o sangue derramado. Nestes dias em que vivemos um retorno de práticas impregnadas do fundamentalismo e do fanatismo religioso, de ideias medievais, de intolerância e desrespeito com o diferente,
Falar sobre a opção pelos pobres é querer enfrentar a fúria de setores conservadores, por vezes reacionários e violentos. É querer fazer muitos inimigos e ser taxado de comunista, de herege, de anticatólico. A poesia é a ponte que nos aproxima do sagrado, quando todas as outras pontes estão interditadas. A poesia não possui fronteiras. A poesia nos ensina a voar, quando nossos pés não conseguem mais experimentar o chão. A poesia tem o poder de neutralizar a polarização, em dizer, sem ofender e desmerecer, verdades necessárias. Ela tem o poder de conciliar e que toca no sagrado e não em convenções. Em Patativa do Assaré, na opção pelos pobres, que fez através da sua poesia, é o verbo de Deus. É o verbo de Deus tocando a humanidade, se fazendo em nós poesia. A opção pelos pobres, assumida pelo poeta, ficou evidente em todos os seus livros, em todas as suas entrevistas que deu ao longo de sua vida. Deus, palavra encarnada, se faz poesia, germinando em nós o amor, para que o diálogo entre teologia e literatura, teologia e poesia, teologia e música, seja sempre uma carta de amor a Deus, à igreja e ao povo que procuramos servir. A opção pelos pobres, a partir de uma perspectiva de interpretação literária, ainda não foi suficientemente debatida, mas nem por isso deixa de ser uma perspectiva importante. Sem a sensibilidade que nasce da arte, que é a literatura, que é a música, que é a poesia, não há como sentir o Deus dos pobres. Por nos esquecermos disso, é que a teologia tem falado muito da igreja, da religião do outro, das leis do mercado, mas muito pouco mesmo de Deus e do seu amor por sua criação. A literatura vem para recuperar isso, pois só o ser humano consegue interpretar o ser humano. Somos textos. Estamos aí para sermos interpretados. A opção pelos pobres é atual, necessária e útil. E deve ser vivida, assumida, todas as consequências, todas, até o martírio. Pois Patativa do Assaré, mesmo não sendo um teólogo, procurou ser sempre um profeta e um poeta coerente com suas escolhas. Dentre elas, nunca abriu mão da verdade, da justiça, da liberdade e de viver no meio do povo. Pode-se afirmar que no fundo, bem no fundo, mais importante do que a teologia e a literatura, do que a teologia e a poesia, do que a teologia e a música, é a libertação da nossa gente, do povo.
É a realização da justiça que leve nossa gente, o nosso povo, a viver com dignidade e em fraternidade. E fica para nós, apaixonados, apaixonadas pela teologia e pela literatura, pela teologia e pela poesia, pela teologia e pela música, o alerta profético de Patativa do Assaré. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Paz e bem, vida longa e próspera. Viva Patativa do Assaré!